Olá, meus amigos e amigas, finalmente chegou o grande dia onde nós vamos conhecer os 3 passos para o seu sorriso perfeito. Olha que maravilha! Mas antes, eu gostaria muito de lembrar que hoje é o Dia Nacional da Saúde Bucal. E o que nós temos de importante aqui? Você sabia que no Brasil nós temos 30 milhões e 900 mil pessoas que não têm os seus dentes naturais? Isso significa quase 15% da população brasileira, que hoje está ao redor dos 213 milhões. É muita gente, não é? E além disso, de não ter os dentes, nós temos outros milhões de pessoas que têm algum problema, vamos chamar assim, mais comuns. Por exemplo, a cárie, lesões bucais e aftas, o mau hálito, gengivite, as placas bacterianas, o tártaro. O tártaro nada mais é que a placa bacteriana endurecida, não é? Então, isso é muito comum. E uma outra coisa mais grave, né, que tem nessa parte aí também, as pessoas acima de 40 anos, fumantes, por exemplo, correm um sério risco de ter câncer bucal, né? Então, por isso que a presença num dentista frequentemente é muito importante para fazer uma avaliação nesse sentido. E também hoje é o dia do dentista. E para lembrar que nós temos no Brasil ao redor de 332 mil dentistas ativos. Olha que maravilha, parabéns a esse dia maravilhoso. Eu sou Gilberto Grosso, sócio proprietário da clínica Odonto Postale, não é? Eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre a nossa clínica, mas antes, porém, eu queria mostrar para vocês aqui algumas imagens que nós temos da clínica, né? A recepção. A clínica nossa foi fundada em 1954. Ela tem 67 anos de vida. Foi fundada pelo Dr. Kikuchi. E desde essa época, 1954, ela se encontra no mesmo local, na divisa entre os bairros de Perdizes e Pompeia, aqui em São Paulo. Maravilha, não é? Tá? Bom, para ajudar aqui a gente a conhecer esses 3 passos para o seu sorriso perfeito, eu tenho a ajuda de 3 especialistas, não é? Que trabalham na nossa clínica. A doutora Márcia Monteiro, que vai estar nos auxiliando aqui, a doutora Bárbara Cardial Monteiro Grosso, que nesse momento não está presente, porque ela está participando, monitorando um curso de formação de dentistas em harmonização orofacial. E nós temos o doutor Alain Alcântara, que também ele é especialista em prótese, e ele é um dos professores formadores de dentistas também em harmonização orofacial, tá bom? Então, antes de conhecer o primeiro passo, né, o primeiro passo para o sorriso, eu tenho aqui, deixa eu responder aqui. Tem uma pergunta, já nem começamos aqui, já tem uma pergunta da Mariana Góes. Ela quer saber qual a idade para começar a ir ao dentista. E ela pergunta também se a pessoa idosa também pode ir ao dentista. Opa, só que essa daqui eu quero responder. Se o idoso pode ir. Claro que pode. Nós temos uma paciente com 88 anos de idade que ela foi fazer o protocolo. Daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho sobre o que é protocolo. 88 anos de idade, nossa paciente. Né? Olha que maravilha. Agora, falar qual a idade ideal para começar a ir ao dentista, isso quem vai responder para nós é a doutora Márcia Monteiro. Márcia, é com você. Oi, Gilberto, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui com você essa noite. Uma idade para ir ao dentista. Antes de falar isso, eu gostaria de falar que acho que o primeiro e mais importante passo para ter um sorriso perfeito é a prevenção. E a prevenção começa desde que a criança nasce. Né? O odontopediatra ele atende bebês, crianças, adolescentes, e é muito importante que os pais levem os bebês a partir de 6 meses ao dentista, né, ao odontopediatra. A gente pode auxiliar em inúmeras, pode intervir para que não aconteçam inúmeras anomalias, vamos dizer assim, né?
Por quê? Porque o bebê está em crescimento, a criança está em crescimento constante, né? Então, nós podemos intervir em problemas de formação óssea, de crescimento dos ossos. Por quê? Porque isso pode ocasionar também no mau posicionamento dos dentes, que vai acarretar em outros problemas, né? E também para prevenir a doença que mais atinge aí as crianças, que é a cárie dentária, né? A gente tem uma alta incidência de cárie dentária infantil, então a prevenção se faz necessária e muito importante desde cedinho, né? De crianças de 0 a 88 anos. Bem lembrado isso daí. Agora, qual a regularidade com que os pais devem levar as crianças ao dentista? Geralmente a gente indica que os pais levem essas crianças de 6 em 6 meses, mas tem crianças que precisam ir com uma frequência maior, né? Precisam diminuir o intervalo. Então a gente pede para essas crianças irem de 3 em 3 meses. Por quê? Porque às vezes a criança tem mais dificuldade, ela não tem uma coordenação motora ainda madura, suficiente para conseguir higienizar seus dentinhos, né? Ou porque ela tem uma dieta muito açucarada, e aí a gente tenta fazer a correção disso com acompanhamento, junto com a família, porque a criança não entende. Quem tem que ajudar é o papai e a mamãe, né? E a gente sabe que hoje, cada vez mais, os pais trabalham fora, a mãe, o pai, muitas vezes essa criança fica numa escola, numa creche, ou com uma avó, com uma babá, e o acompanhamento às vezes não é o ideal, né? As crianças acabam comendo muita porcaria e não escovando os dentes. Então, esse acompanhamento com o odontopediatra é fundamental, né? Para que a gente possa sempre ter a tranquilidade de ter essas crianças sem cárie, né? Outra Perfeito. coisa muito importante é porque prevenindo isso, fazendo com que a criança entre em contato com o dentista logo cedo, quando ela se tornar um adulto, ela não vai ter medo do dentista. O que a gente mais escuta no consultório é: ai, doutor, eu morro de medo de dentista. Qualquer adulto fala isso para a gente. Então a gente precisa inverter esse papel, né? Fazer a criança conhecer o dentista logo cedo. Isso vai tirar esse medo dessa criança e ele vai crescer um adulto sem medo de dentista. E a criança, quando o papai e a mamãe levam a criança ao dentista, é comum a criança chorar? É natural isso daí? Você é pai, né? Você deve lembrar dos seus filhos pequenininhos. Criança chora para cortar unha, criança chora para tomar banho, né? Então, o choro não significa que a criança está com dor. Ela simplesmente não está entendendo o que está acontecendo, né? Então, o papai e a mamãe tem que ir tranquilo, tem que ir num profissional de confiança, né? Para que seja uma consulta tranquila, que a criança se sinta confortável, se sinta acolhida, segura, e mesmo assim ela pode chorar, mas o odontopediatra ele sabe distinguir o choro da dor e o outro choro, o choro que fala assim: o que eu estou fazendo aqui? A criança não sabe que, olha, eu vou tirar o bichinho do seu dente e você não vai ter cárie. Ela não entende isso, né? Então a presença do pai, da mãe na consulta junto com o odontopediatra vai fazer essa criança se sentir mais segura, e o choro é só uma maneira dela se expressar, nada mais disso. Maravilha, perfeito. Olha, nós estamos ouvindo as palavras de uma especialista, odontopediatra, né? Então, é fantástico. Maravilha. Então, o primeiro passo para o sorriso perfeito, né, para esse sorriso maravilhoso, é a prevenção, tá bom? Agora, vamos para o segundo passo. Não. Eu não vou falar sobre o segundo passo, porque tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver quem que está perguntando isso daqui. É a Luciana Silva. Ela está perguntando: é caro fazer a prótese protocolo? Opa! Nós já vamos saber o que é isso, prótese protocolo, e essa questão dela vem justamente, parece que ela adivinhou. Quem vai falar do segundo passo e dizer qual é o segundo passo é o doutor Alain Alcântara. Alain, doutor Alain, está por aí? Boa noite, Gilberto. Aí. Tudo Boa bem, noite. meu amigo? Tudo bem. Qual é o segundo passo aí? O segundo passo, a Luciana já antecipou para a gente, né? Prótese protocolo, no caso, é a reabilitação. Perfeito. Como falou brilhantemente a doutora Márcia, né? Quando não tem esse cuidado de prevenção,
a reabilitação ela se torna necessária, né? Naquele paciente que não tem o cuidado, que não tem, que não faz um controle periódico, pode acarretar na perda dos dentes, né? E aí vir a ser a reabilitação um passo necessário dentro do que a gente tem na especialidade odontológica hoje. Agora, a grande preocupação, muitas vezes, as pessoas não se atentam que elas estão com dificuldade para mastigar, a dificuldade de sorrir, né, de se relacionar. Então, elas perdem a autoestima, não é? Exatamente. A saúde, Gilberto, ela não é só a ausência de uma doença, né? Ela é o bem-estar físico geral daquele paciente. É a pessoa estar se sentindo bem, ela conseguir mastigar, ela conseguir sorrir, ela conseguir se relacionar com as pessoas do seu convívio, né? E a falta de um dente, ou de vários dentes, ou de todos os dentes, acaba deixando com que esse paciente se sinta mal e tenha todos esses problemas. E aí entra algumas opções que a gente tem hoje dentro da reabilitação. Então, eu sou especialista em prótese, a gente trata muitos pacientes que nos procuram pela ausência de um dente, dois, ou aqueles pacientes que já perderam todos os dentes e usam próteses antigas, próteses totais, que muitas vezes cobrem o céu da boca, dificulta para sentir o gosto dos alimentos. Essa prótese é a verdadeira dentadura, não é? Dentadura, exatamente. Sabe aquela que a gente vê nos filmes, o vozinho, a vozinha colocando do lado da cama ali, dentro no copo d'água, etc. É isso Essa é a mesmo. verdadeira dentadura que cai muitas vezes da boca, né? Então isso é ruim para o paciente. E a tecnologia veio avançando e há muitos anos nós já temos a opção de fazer a prótese protocolo, né? Que é uma reabilitação de uma prótese fixa sobre implantes. Então essa prótese ela não cobre o céu da boca, ela fica fixa na boca, a gente consegue ajustar o sorriso, levando em considerações, né, a fisionomia da pessoa, fazendo uma avaliação geral. Tem muitos pacientes que nos trazem fotografias de quando eles eram jovens, falam assim, olha, eu quero voltar a ter os dentes que eu tinha aos 18 anos. E a gente consegue, através da tecnologia, chegar em resultados assim. Que maravilha. E uma coisa, muitas vezes aparecem as pessoas dizendo o seguinte, isso é muito caro, né? Mas a gente sempre lembra que era muito caro lá atrás, quando começou esse processo de implante, de protocolo. Hoje não é uma coisa cara, hoje isso cabe no bolso de qualquer pessoa, não é verdade? Com certeza, né? Lá atrás, nem você falou, era uma coisa que não fazia parte do dia a dia, não era uma coisa acessível. Hoje é totalmente acessível, né? Isso em parte por conta do avanço da tecnologia, e a gente está falando da odontologia brasileira, que é a melhor no mundo, isso em classificações, em vários rankings que a gente tem. Então, isso facilita para os pacientes condições de pagamentos, produtos de boa qualidade nacionais e internacionais que a gente tem acesso. Então, hoje, a reabilitação com implantes, a gente considera padrão ouro, é o melhor que a gente tem, e de fácil acesso para todo mundo, né? Maravilha, maravilha. Doutor Alain, fica aqui comigo ainda, não sai daqui não, Claro. porque fica um pouquinho, porque o que acontece? Nós vimos, então, o primeiro passo, que é a prevenção, o segundo passo, que é a reabilitação, não é? Fazer essa recuperação dos dentes, recuperar isso da pessoa. Antes de eu ir para o terceiro passo, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui da Paula. Paula Dias. Vocês atendem na Zona Sul? Paula, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós estamos aqui na Zona Oeste, quase no centro de São Paulo, na divisa entre Perdizes e Pompeia, pertinho do centro de São Paulo. E você sabe, essa é uma pergunta muito comum. Tem pessoas da Zona Norte, da Zona Leste, da Zona Sul, que falam, olha, vocês estão na Zona Oeste, eu estou meio longe, mas o importante é que a pessoa vai ter um tratamento que vai mudar a vida dela para sempre. Então, muitas vezes, aparece como empecilho a distância. E São Paulo hoje é tudo muito fácil. Tem metrô, tem ônibus, tem trem, tem Uber. Isso facilita demais o deslocamento. Então, a pessoa que está interessada, que quer realmente melhorar a sua autoestima, não é? A distância é o que menos importa. Da Zona Sul para a Zona Oeste, isso faz em 20, 30 minutos. Da Zona Leste ou da Zona Norte para a Zona Oeste. Né? Então, Paula, não veja isso como um obstáculo. Né?
quando você estiver mesmo afim, vem para a nossa clínica, 67 anos de experiência, mais de 55 mil pacientes atendidos. Agora, eu vou aproveitar o doutor Alain, que está aqui ainda, e eu gostaria de saber qual é o terceiro passo para o sorriso perfeito, que essa é a sua especialidade. Você é o formador de dentistas, hein? Os 3 passos se complementam, né, Gilberto? A prevenção, a reabilitação e a estética. A estética, ela é fundamental para a gente, né? Não dá para a gente falar de saúde sem falar de estética. Elas andam juntas, elas estão ligadas, né? Então, às vezes, algumas pessoas, alguns pacientes têm os dentes tortos, né? Tem a cor do dente mais escurecida, ou simples fato de não gostar da forma, achar os dentes pequenos, curtos, né? Querer aumentar, ter um sorriso maior. Então a gente consegue, através da estética, trazer uma melhor qualidade de vida para esse paciente também. E a função, ela ganha com isso. Porque muitas vezes essa questão estética que o paciente relata para a gente, às vezes necessário uma reabilitação, é necessário uma prevenção, que nem a doutora Márcia falou. Às vezes a criança, ela tem uma deformação óssea, né? Então tem uma formação dos ossos da face. Quando ela chega na adolescência, ela muitas vezes sente que o rosto dela é diferente dos coleguinhas da escola, né? Então aí nesse momento que entra a ortodontia, que é um processo de prevenção, onde a gente consegue reabilitar esse paciente, e entra a estética da gente trazer um sorriso bonito para o paciente também. Agora, está muito em moda, né? E isso é uma tecnologia nova, muito interessante, a parte das facetas, né? Ou das lentes de contato. Então, a grande preocupação, que me parece, as pessoas têm dúvidas. Mas precisa desgastar o dente? Vai estragar o dente que eu tenho? Como que funciona isso, né? Perfeito, Gilberto. Antigamente, né, essa técnica de facetas, laminados cerâmicos que a gente fala, o termo técnico, ela é antiga, não é uma técnica nova. A grande diferença da técnica antiga para a técnica recente é que antigamente a gente não tinha tanta tecnologia para produzir peças ultra finas. Quando eu falo ultra finas, eu estou falando em milímetros, 0,3 milímetros, é muito pouco. Então, em alguns casos, quando a gente utiliza cerâmica, é sim necessário fazer um pequeno desgaste para a gente conseguir acomodar a peça. Em casos de facetas em resina composta, né? A resina é aquele material, aquela massinha que a gente põe no dente, a gente não precisa fazer desgaste. Em alguns casos, a gente consegue fazer, né, todo um sorriso novo, um planejamento do sorriso de maneira preventiva, sem desgastar nenhum dente. O segundo passo que você me perguntou, né, Gilberto, se vai estragar o dente daquele paciente, não. A gente está substituindo um material. Então, a ideia da cerâmica é a gente substituir o esmalte dentário daquele paciente que não está adequado, que não está numa cor adequada. Então, os laminados, quando bem indicados, eles são sim uma maneira de reabilitação, estética e prevenção associados. E todas as pessoas podem fazer? Não, a gente precisa fazer uma avaliação, né? Então, o paciente, quando ele tem o desejo de fazer lentes de contato, ele vem até a clínica. Então, a gente tem toda a estrutura lá no Odonto Postale para receber esse paciente muito bem. Nós temos um estúdio fotográfico, nós temos uma câmera intraoral para fazer um escaneamento, temos scanners, parcerias com empresas que têm scanners, né? Para a gente conseguir escanear a boca do paciente, ter um arquivo digital. E aí, sim, a gente faz uma avaliação. É possível a gente fazer? Esse paciente indicado? Não. Então, através dessa avaliação toda, a gente consegue determinar se é ou não indicado a realização dos laminados cerâmicos. Às vezes a gente tem que entrar com a ortodontia, né, que é o tratamento dos dentes tortos, com a periodontia, que é o tratamento da gengiva, todas as especialidades juntas, trabalhando para um único objetivo. Perfeito. Bom, nós conhecemos, então, os 3 passos para o sorriso perfeito, que é a prevenção, a reabilitação e a estética, não é isso? E eu agradeço, então, a vocês aqui, a doutora Bárbara, que não está presente, né, por causa do curso que ela está dando, e eu gostaria muito de fazer um convite a vocês, por favor, que estão nos assistindo, se puderem pegar a agenda de vocês aí e anotarem, não é? Anotarem o nosso telefone de contato, que eu vou repetir aqui, que é o 11, não é? É o DDD de São Paulo, que é o 11, o 913137171. É muito fácil, né? Vou repetir aqui, o DDD é o 11, é o 913137171.
7171. Anote ou clique no nosso link aqui embaixo, porque você pode vir fazer conosco uma avaliação e vamos examinar e devolver para você o sorriso perfeito, aquele sorriso que você gostaria de ter e de recuperar quando você tinha 18 anos de idade, tá bem? Até a próxima, hein? Foi um prazer enorme, muito obrigado de acompanhar e de estarem aqui conosco.